Catequese 3, a vida em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Parte 1. Jesus, a única solução para o pecado. Lição 1. Jesus é a nossa vida. Quem é Jesus para nós? Jesus é a própria vida em nós. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lição 2. Os 3 aspectos do pecado. Quais são os 3 aspectos do pecado no homem? Os 3 aspectos do pecado no homem são a condenação, a escravidão e a habitação. Lição 3. Cristo, a completa solução para o pecado. Quais são os 3 aspectos da salvação em Cristo? Em Cristo temos a salvação completa, o perdão, a libertação e a glorificação. Parte 2. A vitória sobre a condenação. Lição 4. Deus é absolutamente santo e justo. Como Deus vê os pecados dos homens? Deus é santo e justo. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lição 5. Todos os homens estão condenados. Qual é o primeiro aspecto do pecado? Todo homem está condenado ao castigo eterno. Romanos capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Lição 6. A morte de Cristo. Única solução para a condenação. O que nos libertou da condenação do pecado? A morte de Cristo, em nosso lugar, nos libertou da condenação. Assim somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lição 7. Somos justificados pela fé em Cristo. Como somos justificados? Somos justificados pela fé, e não pelo nosso procedimento. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lição 8. A importância das obras. Se a justificação é pela fé, podemos continuar na prática do pecado? Tiago capítulo 2, versículo 17. Se alguém vive na prática do pecado, tem uma fé falsa. A fé que justifica é a mesma que santifica. Parte 3. A vitória sobre a escravidão. Lição 9. O segredo da vida abundante. Qual é a chave para a vida em abundância? A chave da vida em abundância é viver por meio de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Lição 10. Todos os homens são escravos. Qual é o segundo aspecto do pecado? Todo homem é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Lição 11. A vida de Cristo em nós nos liberta da escravidão. O que nos liberta da escravidão do pecado?
a vida de Cristo em nós, nos liberta da escravidão. Assim somos santificados. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lição 12. Vivendo pela fé na vida de Cristo. Como se manifesta essa vida? Cristo vive em nós pela fé. A fé que recebe, pegando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lição 13. Por que ainda pecamos? Por que ainda pecamos? Ainda pecamos porque há um conflito entre a carne e o espírito, mas temos poder para não pecar. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura, seja do vosso querer. Lição 14. O andar no Espírito. Ser cheio de Cristo. O que acontece quando andamos no Espírito? Quando andamos no Espírito, manifesta-se a plenitude da vida de Cristo em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Lição 15. O andar no Espírito. Orar sem cessar. Como andamos no Espírito? Andamos no Espírito por meio da comunhão permanente com Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Parte 4. A vitória sobre a habitação do pecado. Lição 16. Livres da presença do pecado. Qual é o terceiro aspecto do pecado? O pecado habita em todo homem. Como seremos libertados da habitação do pecado? Quando Jesus voltar, receberemos novos corpos livres da presença do pecado. Assim seremos glorificados em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.